Olá, eu sou o Dr. Rui Ramos e hoje a gente vai conversar sobre hipertensão arterial, a famosa pressão alta. Então esse vídeo, se você ainda não curtiu, por favor, dá um like aqui. Se você não está inscrito no canal, por favor, se inscreva e envie esse vídeo para quem você achar que pode ser importante. A pressão arterial, né, a hipertensão, como a gente chama, é a pressão dentro dos seus vasos sanguíneos, das suas artérias, que são esses vasos sanguíneos que levam o oxigênio até as nossas células, começa a aumentar essa pressão. E esse aumento da pressão não vai ser bom para a sua saúde, não vai ser bom para as suas artérias, a gente vai entender um pouquinho por quê. Agora, olha só que interessante isso. Grande parte das pessoas que têm pressão arterial, a sua causa é inespecífica, é uma causa que a gente não consegue determinar, ou a gente chama da hipertensão primária, ou seja, não tem uma causa definida. E talvez algumas questões estão relacionadas mais ao nosso estilo de vida. Mas também, né, isso vai ser mais ou menos entre 85% a 95% das causas, essa hipertensão primária, e aí existe algumas vezes que as causas podem ser algum problema no seu rim ou alguns distúrbios hormonais também. Lembrando que a apneia do sono pode também contribuir para aumentar a sua pressão arterial, tá? Então fica ligado nesses quesitos, mas se você tem pressão arterial, a grande chance que seja hipertensão primária, ou seja, você vai ter que trabalhar o que a gente chama do nosso estilo de vida, o que eu falo todas as vezes aqui no nosso canal, todos os dias lá no Instagram também eu fico falando sobre isso. O estilo de vida é o mais importante para a gente ter saúde. Bom, e quando a gente pensa em pressão alta, né, hipertensão arterial, a gente vai ver que a obesidade é muito importante, ou seja, talvez você já viu isso, quando você vai aumentando seu peso, parece que a sua pressão vai aumentando também. E as pessoas que estão já no grau de obesidade, isso a gente vê que a pressão aumenta mais ainda. Sedentarismo, um dos melhores remédios para diminuir a nossa pressão arterial é fazer exercício físico. A única questão é que essa pílula da longevidade, que é o exercício, ela vai durar 24, 48 horas. Esse é o efeito que vai ter o exercício físico para diminuir a sua pressão, ou deixar a sua pressão, na verdade, regularizada, né? Por isso que também é importante a gente fazer o exercício físico regular. Tem que ser feito regularmente para a gente ter todos os benefícios do exercício físico. Bom, outra questão super importante é o estresse. Cada vez mais a gente vê como é importante a gente achar formas de controlar, formas de modular o nosso estresse, porque ele vai atrapalhar todo o nosso corpo, né? Inclusive aumentando a nossa pressão arterial. Quem já teve algum estresse agudo sabe que de repente a sua pressão foi lá nas alturas, aí assim que esse estresse foi resolvido, a sua pressão de repente voltou a ser normal. O problema é que tem muita gente que vive num estado de estresse crônico e muitas vezes nem se dá conta disso. E o estresse, ele pode vir sobre diversas formas, né? Pode ser o estresse no trabalho, pode ser o estresse em casa, no relacionamento. Você pode até às vezes ter um estresse que você não consegue nem identificar direito de onde vem. O estresse é bem subjetivo, é bem particular e às vezes é difícil até identificar aonde que está vindo realmente a causa desse estresse. Mas é super importante a gente tentar manejar o nosso estresse, o exercício físico, a meditação, o yoga, tai chi chuan, oração, tudo isso pode ajudar no estresse, entre outras coisas, né? Sauna, massagem, tem o exercício físico moderado, é fantástico, né? O exercício aeróbico é fantástico para modular o teu estresse, tem muita coisa que pode ser feita em relação a isso. Bom, tabagismo, né? O cigarro, a gente sabe que o cigarro traz diversos problemas para o nosso corpo, é uma bomba de toxinas que você inala a cada tragada, mas eu sei que também muita gente tem uma adição pelo cigarro, né, pelo tabagismo e não consegue parar de fumar mesmo sabendo de todos os malefícios e mesmo não gostando de cigarro, tem gente que não consegue parar. Por isso que é importante você também levar muito a sério a questão do tabagismo e é um vício, né, e como todo vício tem que ser tratado muitas vezes de forma mais profunda para conseguir retirar. Mas a gente sabe que o cigarro vai impactar também a nossa pressão arterial. Para algumas pessoas, o excesso do sal também vai ser um problema para a pressão arterial. Não são todos que com o aumento do sal vão ter um aumento da pressão arterial, mas tem pessoas que são mais sensíveis que outras ao sal. Isso é bem importante. E o álcool também, ele também pode aumentar a sua
pressão arterial. Agora, uma das coisas mais importantes na minha visão é a sua dieta. Uma dieta inflamatória, que é rica em carboidratos simples, rica em açúcar, rica em alimentos processados, é um prato cheio para você ter pressão alta. Por isso que a dieta e o exercício são o rei e a rainha, que eu digo, da nossa saúde, né? E lembrando, claro, que também o sono é a base. Porque quem dorme mal, provavelmente também vai ter no outro dia uma pressão um pouco mais alta, um aumento de cortisol, que é aquele hormônio do estresse, uma desregulação dos seus hormônios, uma desregulação do seu corpo. Isso vai acabar fazendo que de repente você coma mais, que você engorde, você aumenta seu peso, aumenta as células de gordura. Você tá vendo, né? Isso é uma cascata de eventos que vai fazendo, que vai prejudicando a sua saúde. E aí, o aumento da pressão arterial pode ser um reflexo de que os seus hábitos, o seu estilo de vida não está sendo bom para a sua saúde. Na verdade, a pressão arterial pode ser um sinal de que você precisa mudar. E aí você tem que conversar aí com o seu médico, seu nutricionista, para ver o que está acontecendo e como é que você pode mudar esse panorama. Agora, uma das questões também importantes é que muitas vezes esse aumento da pressão arterial ele não dá nenhum sintoma. Você pode estar com a sua pressão alta e se sentir normal, sem problema nenhum. Outras pessoas vão começar a ter sintomas, principalmente quando a pressão começa a ficar mais alta. E um desses primeiros sintomas é a dor de cabeça, né? A cefaleia é muito comum quando a pressão se eleva. Tem gente que pode ter dor no peito, tem pessoas que podem ter tonturas, pode ter zumbido no ouvido, pode ter fraqueza e pode ter a visão embaçada, embaralhada. E também pode ter até um sangramento nasal. Mas lembrando a vocês que muitas vezes o início da pressão, quando ela começa a se elevar, a gente não vai ter nenhum sintoma. Por isso que é importante você fazer o seu check-up regular, você medir a sua pressão de tempo em tempo. Lembrando que às vezes quando você está no consultório médico, a pressão sobe um pouquinho, porque toda vez que a gente está um pouco mais agitado, a gente está um pouco mais estressado, também a pressão sobe. Então é bom a gente também cuidar disso e muitas vezes para diagnosticar a pressão alta, a hipertensão arterial, vai precisar de mais de uma medida, tá? É bem importante, mas como uma regra geral, eu acho super importante regularmente a gente medir a nossa pressão arterial. E quando a gente fala aí de tratamento, conversei um pouquinho já com vocês, dieta, exercício não pode faltar num bom tratamento para pressão arterial. Claro, muitas vezes vai ser necessário medicamentos para reduzir a pressão arterial. E uma das coisas que a gente entende hoje que o controle mais rigoroso da pressão traz melhores benefícios para a sua saúde a longo prazo. Porque quando a gente pensa assim, qual é o grande problema da pressão alta, é que quando a pressão fica muito alta dentro das suas artérias por um longo tempo, isso pode danificar os seus vasos sanguíneos, pode danificar esse nosso sistema de comunicação, de transporte. São as avenidas que transportam todos os nutrientes e oxigênio no nosso sangue, e essas avenidas podem ficar muito danificadas quando a pressão começa a ficar muito alta. E também isso acaba danificando quem? A nossa bomba que leva o oxigênio para tudo que é lugar, que é o nosso coração. Super importante se a gente quer viver mais e se a gente quer viver bem e com uma longevidade, com qualidade de vida, a gente vai ter que cuidar do nosso coração. E o coração, ele é sensível ao aumento da pressão. Isso danifica o coração, danifica nossas artérias. Não é um bom negócio para a nossa saúde, para a nossa longevidade. E por isso mesmo que quando a gente começa a ter esses aumentos da sua pressão, crônicos, prolongados, esses picos de pressão, que pode ter um maior risco? Do infarto, ataque cardíaco, do AVC, que é o derrame, a insuficiência cardíaca, que é, por exemplo, não funcionar adequadamente esse bombeamento do seu coração, insuficiência renal, o nosso rim também, ele é muito sensível a essas alterações de pressão. E também a gente pode até entender que questões relacionadas ao nosso cérebro, na demência vascular e até um aumento de algumas doenças neurodegenerativas, né? Problemas no cérebro pode estar relacionado a esse aumento da pressão. Ou seja, pressão alta é importante de ser tratada e cada vez mais a gente entende dentro da medicina que a pressão ideal é aquela pressão mais ou menos 120 por 80 milímetros de mercúrio. Ou seja, quanto mais perto desse valor será a sua pressão,
parece haver maior longevidade. Embora a pressão pode estar um pouquinho mais elevada que isso, e as primeiras medidas que devem ser feitas, se você já for no seu cardiologista, ele sempre vai lhe falar: exercício físico e dieta é a base para o tratamento, e se você não conseguir, através de dieta e exercício físico, regularizar a sua pressão, aí pode ser importante, e são fundamentais os medicamentos. Por quê? Porque a gente precisa que a sua pressão esteja controlada. Pressão alta não é um bom negócio para a saúde, não é um bom negócio para a sua qualidade de vida e para a sua longevidade, porque aumenta muito o risco de alguns problemas sérios na sua saúde que a gente conversou nesse vídeo. Se você gostou desse vídeo, dá um like aqui. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve e envie esse vídeo para quem você acha que é importante. De repente alguém que tem pressão alta e ainda não está fazendo exercício, não está cuidando da sua dieta. Super importante aí para a gente ter um bom tratamento da sua hipertensão arterial.